Sabe aquela parede sem graça que você já não sabe mais o que que faz, não tem nada ali que deixa ela bonita? E você pensa assim, por onde eu começo? O que que eu escolho? O que que eu coloco lá? Tá faltando alguma coisa para poder dar aquele tchan e finalizar a sua decoração, não é mesmo? Então a gente trouxe hoje para vocês aqui algumas dicas de acessórios, de objetos, e aí vocês não vão se prender só a quadros, aquele convencional. Não só quadro e espelho, a gente quer tirar isso da sua cabeça de sempre ir para o mesmo ponto. A gente quer criar paredes mais interessantes, mais bonitas e dar umas ideias super legais para você. Trazer outras opções que você pode usar. Essa primeira imagem que a gente está mostrando para vocês são ideias totalmente diferentes do convencional. Totalmente fora da caixinha. Aqui foi usado bastidores coloridos com estampas diferentes. Tecidos, e aí, né? E aí vai depender muito, claro, da composição da sua decoração para você escolher, selecionar esses tecidos, selecionar as estampas para que elas conversem entre si e criem um tema bacana para você usar na sua parede. A grande sacada de compor tanto tecidos, estampas, cores e quadros é sempre eles estarem conversando. Então, assim, vários quadros. Como que eu vou fazer uma composição de quadros? Como que eu vou fazer uma composição de estampas? A estampa você pode, tanto um quanto o outro, você pode pegar, eleger cores e repetir essas cores em todos os quadros ou todas essas estampas. O mesmo tipo de imagem. Então, assim, eu quero fazer uma composição só de maçãs, por exemplo. Então você vai pegar, pode botar maçã de tudo quanto é jeito, cortada inteira, maçã verde, maçã vermelha, maçã coloridinha, pequenininha, grande, mas aí seria um tema, maçãs. Ou então eu quero fazer assim, eu tenho um monte de foto, eu queria fazer uma composição. Para ela ficar mais bonita, você pode pegar e colocar todas preto e branco, por exemplo. Ou sépia. Então, assim, você consegue criar um elemento super diferente, interessante, mas que tem uma conversa entre si. Não fica aquela coisa totalmente desconexa, né? E sem... aquele monte de fotos e você já não sabe. Ou então assim, são as fotos do meu casamento. Aí só vai ter foto do seu casamento. Aí você pode misturar colorido, preto e branco. Mas eu acho que a maneira Porque você definiu um tema específico que é o casamento, né? Aí. Agora, é a maneira mais fácil de não errar, né? Exatamente. Vamos para a próxima imagem, ó. Esse aqui também é um bastidor. Veja que as estampas são praticamente iguais, né? Elas têm todas a mesma leitura, só que elas estão em tons diferentes. Uma tá pro bege, a outra tá pro branco, a outra tá pro preto. E aí sim, você botando tamanhos diferentes, formatos diferentes, cria essa posição mais aleatória, não faz aquela coisa muito certinha, né? E você vai criar um detalhe muito mais interessante para sua decoração. Ali colocou próximo a um quadro, se vocês verem, tá cortada a imagem, né? Mas como que você pode compor esse tipo de formatos diferentes, deixa a composição muito mais interessante, muito mais personalizada. Não fica aquela coisa igual da casa de todo mundo, vamos dizer assim, né? Mesmo que você continue usando os seus quadros juntos, né? Isso aí. Às vezes é aquele finalzinho da parede que tá faltando ainda algum toque e aí você pode usar esse elemento. Nessa próxima imagem, olha que bacana. Você pode pensar fora da caixinha, como a gente falou no início, e colocar cangas, tapetes ou um tecido com uma estampa que você gosta. Ou macramê, né? Macramê também é uma boa opção para você fazer tanto uma cabeceira como usar ele como quadro. Está se usando muito tapetes, aqueles tapetes que tem uma estampa definida, uma estampa bonita, grande, como quadro, no lugar do quadro. Então aí, na verdade, colocou aquele varão de cortina, né? E aí você consegue fixar, só furar a parede, prender, e aí você vai conseguir fixar ali e fazer um pano de fundo bonito, né? Exatamente. Dá pra você trabalhar, e aí é só você escolher a estampa que você gosta, né? E colocar. E tem outra coisa, tem outra facilidade. Enjoou da estampa, troca. Fácil, né? Muito fácil. Super tranquilo e super baratinho também, né? Com certeza. Olha aí, uma outra tendência que tá super em alta, a cestaria. Parece muito com bastidor, mas na verdade isso são cestos em estampas diferentes, né? Em tramas diferentes de palha,
com cores, tonalidades diferenciadas, e você consegue fazer uma composição super diferente. Super Claro, bonito gente, também. que olha só, vai depender muito do seu estilo. Isso aí. Esse estilo de decoração você vai usar num lugar que você trabalhe uma decoração mais rústica, ou aquele estilo escandinavo, que não tem muita Mais informação, sequinho. mais sequinho. Nunca vai colocar isso daqui numa sala clássica, porque não vai funcionar, Não. tá bom? Essa ficou muito, muito linda, gente. Eu fiquei apaixonada quando eu vi essa imagem. Essa mistura de cores ficou bem bacana, Ficou né? Bem alegre. Muito legal. Olha como isso funciona tanto para uma casa, né, normal, como para uma casa de praia. Uma casa Como de tem campo. Uma casa de campo. Como que ela tem uma cara de férias, né? Sabe? É, uma sensação verdade. assim de... Relaxamento. Que lugar gostoso de ficar, que lugar alegre, né? Então... Na sua casa da cidade você pode usar na área de lazer, por que Isso não? aí. É Né? um bom... gente, às vezes a área de lazer a gente fica assim, meu Deus, o que eu vou colocar aqui? Aí você fica pensando em botar quadros, mas olha só como que essa ideia fica bonita. Podem ser supplies, podem ser realmente cestos. Eu ia falar isso agora. Aqui nessa imagem tem até potes. É. E aí você vai poder prender ele talvez com uma fita dupla face, aquela mais resistente, né, da 3M, que aguenta um pouquinho mais de peso, vai grudar super bem. Não precisa sair furando a parede toda. Não, Dá o pra ideal você é usar. até nem furar mesmo, né, gente? Pra não precisar ficar aquele monte de furo, depois se você quiser trocar. Mas olha só que composição linda. Ó, mais uma mais sequinha, lá no cantinho, No que quarto. você consegue sim aproveitar. Esse daqui ainda usou os supplies, né? É. Os supplies que a gente usa lá pra mesa posta, mesa decorada, tá um pouco enjoada de usar ele lá na mesa posta, bota na parede. Né? Por que E também não? dependendo de como você prender, é uma coisa que até dá pra tirar a hora que você for usar. Exatamente, ué. É decoração multifuncional, né? Por que Isso aí. não? Aqui já tem uma outra ideia que tá subindo muito aí na cotação, que são Tá. usos dos A chapéus. gente tem visto muito essas imagens, até com blogueiras mesmo, né? Uhum. E Aqueles chapéus mexicanos bem grandões, Enormes. né? Aqueles de praia, de palha, bem grandões. E olha, gente, esse é meu sonho. Um dia que eu tiver minha casa, que eu construir minha casa, eu quero ter uma entrada para ter justamente um cantinho como esse, para já Aquele deixar hallzinho ali de entrada, aquele né? hallzinho tipo de casa americana, que você vai ter um lugar para você sentar, para você trocar um sapato, um lugar para você deixar sua bolsa e porque não deixar os chapéus, porque os chapéus são bonitos, vão deixar o ambiente mais bonito. E porque, gente, onde que a gente coloca isso? Aí fica tudo amontoado ou amassando, guardado, às vezes quando você não tem tanto espaço, um encaixado dentro do outro. Então, assim, desse jeito você consegue deixar um lugar, você consegue criar um ponto de interesse bonito, deixar essa parede mais bonita, mais decorada e funcional, porque, eu vou sair, vou precisar usar o chapéu, eu vou viajar pra praia, onde que estão os Sabe o que chapéus? acontece? A gente acaba esquecendo que a gente tem dentro do armário, não é Isso verdade? aí, E se a gente deixa ali na vista na hora de sair, você acaba usando. Vai acabar usando muito mais os seus chapéus. Exatamente. Olha, uma outra decoração bacana também com chapéu, uma coisa bem mais descolada, mais Bem despojada, né? Não tá aquela coisa dos chapéus todos arrumadinhos, tá até um sobreposto ao outro, e aí vai depender bastante do seu gosto, do que você gosta, né? Da forma que você gosta de montar a sua decoração. Agora vamos lá, vamos aos desenhos de espelhos. Espelhos fora do convencionais. Muito forte. Não aquele que você cola, aquele pano enorme de espelho, né? Que às vezes fica até caro, mas que a gente... Enfim, se você gosta. E o espelho ele tem uma função muito bacana, que é dar aquela sensação de ampliação do espaço, né? A reflexão que ele faz da iluminação natural ajuda muito a clarear. Os principais pontos são esses dois. Um é a reflexão e o outro é essa questão de conseguir ampliar a luz natural que entra no seu ambiente. Por exemplo, quem tem aquelas salas compridas ou ambientes compridos, que você tem uma iluminação só num ponto, e aí lá no final dessa sala, no final desse quarto, desse ambiente, é um lugar que acaba ficando muito escuro. Quando você joga um espelho, e aí pode ser um espelho grande ou desses tipos de espelhos, nesse ponto lá no fundo, virado para onde entra a luz natural, ou para a porta ou para a janela, quando você abre a janela ou a porta, vai sempre refletir e acabar iluminando todo o ambiente. Essa parte que está no escuro, né? Vamos dizer assim. É uma ideia muito interessante. E aí essa composição de espelhinhos, de espelhos menores, podem ser de formatos diferentes também. Esse daqui, os hexagonais que estão usando, estão super em alta nesse momento.
Mas poderia ser redondos, misturar redondo com oval, botar formas diferentes, fazer uma composição de quadrados diferentes, diferentes tamanhos, quadrados com retângulos, fazer um encaixando sobre o outro. Enfim, dá para você soltar a imaginação aí e criar o painel que você quiser. Olha que outra ideia bacana com o espelho, que seria aquele espelho de chão. Não tem nenhum espelho de luxo aqui nessa imagem, mas ele dá um visual legal, Esse né? espelho pode ser até aquele baratinho que tem na loja, naquelas lojas que tem várias coisas baratinhas. E não é tão baratinho, mas ele é bem mais barato do que se você fosse mandar fazer um espelho. Sim, sem dúvida. Então, você apoia ele no chão, cria um ponto até para facilitar a sua vida. Às vezes você quer um espelho de corpo inteiro. Dá para dar aquela conferida no look antes de sair de casa, não é mesmo? E aí faz um cantinho e olha como colocar essa luzinha. Deu um charme muito fofo. Quem disse que essa luzinha só pode ser usada no Natal? De jeito nenhum. Se vocês prestarem atenção, tanto filme e tanta novela, quarto de adolescente tem isso, né? Exatamente. Na vida real a gente quase não vê, mas em cômodo cria um ambiente bonito e gostoso. Outra opção bem simples, bem barata, e que dá um efeito muito legal nessa composição de molduras. Exatamente. Quem disse que você precisa de quadro o tempo todo, gente? Não precisa do quadro. Não pode gastar dinheiro com um monte de quadro. Faz uma composição de molduras. E essas molduras aí são molduras de porta-retrato. Então, assim, é uma coisa super fácil, super acessível. Você não precisa nem mandar fazer. Você vai lá na loja e compra vários porta-retratos, só tira o fundo e fixa na parede. Agora, você tem aquela moldura que você gosta muito, vai lá na loja de quadro, pede para ele fazer só a armação e leva para casa para você já prender na parede. Sim, ótimo também. E, mais uma vez, a gente tem que ver o que fez essas molduras, são molduras diferentes, ficarem unidas, vamos dizer assim, ficarem linkadas. As cores. Exatamente. Então, você vê que ele fez uma composição, você escolhe as cores que você mais gosta, mas os tons são os mesmos. Então ali tem um azul clarinho, o branco e o cinza. Na outra composição foram só molduras brancas. Você vê que tem formatos diferentes, tamanhos diferentes, texturas diferentes. Então, assim, sempre pensando que o que vai fazer todos esses quadros, essas molduras, essas coisas conversarem entre si, né? Entre si. Exatamente. Então tem que ter sempre uma coisa que cria uma unidade. Exatamente. Isso é o ponto-chave. Uma outra ideia super legal, cortiça. Gente, ficou muito legal essa ideia da cortiça. Não é verdade? E aqui, ó, se você olhar, tem estampas da cortiça pintada. Você pode criar, né, padrões diferentes, né? Muito legal. Pinta os pedacinhos em branco, se você quiser em branco, pode ser em preto, pode ser na cor que você quiser. Desenha com a fita crepe, né? Já faz os formatos, depois você só sai pintando. É uma atividade legal até pra você fazer com criança, gente. Criança vai adorar fazer isso. E aí você cria esses grafismos, junta. Você vê que também pegaram a cortiça, botaram uns pedacinhos redondinhos, branco, bege. E aí, mais uma vez, as cores eleitas foram o branco e o bege, conseguiram unir essa composição. Exatamente. E olha que não tem poucos quadros nessa parede, hein? São muitos, mas dá pra você trabalhar. Dá. Outra ideia, se você é daquele tipo que adora colar um post-it ou deixar um recadinho aí para o companheiro de casa, ou companheiro, enfim, as pessoas que estão junto de você, ou até mesmo para o home office, como foi o caso usado aqui, é forrar a parede de cortiça para você fazer o pano de fundo e só ir fazendo a sua decoração com as suas atividades, com as suas tarefas, com os seus recadinhos. Coisas que você usa. E sempre usar esses detalhes, como você tá vendo essa cabeça de alce, essas coisas que... Algumas coisas você deixa fixa, né? Isso aí. E é interessante porque você sai do óbvio. Quando você sai do óbvio, você cria um ponto de interesse, coisas com texturas, com profundidade, como que fica interessante. Exatamente. Outra ideia pra gente começar a trabalhar é fotos, porém não em quadros. Por que não fazer um varalzinho assim? E aí não precisa ser... A gente tem duas opções aqui, que são os varaizinhos. Nesse estilo, onde foi colocado um cabo de aço esticado de ponta a ponta, e aí foi colocando aqueles clipes. Esses clipes são aqueles que o pessoal usa para revelar foto, que usava, né? Para revelar foto antigamente.
confesso a você que eu nem sei onde que a gente acha, mas se procurar na internet aí, eu acho que a gente acha com facilidade. Mas também pode ser com pregadorzinho. Pode ser com pregador, enfim, cria, inova, pode ser com aquelas argolinhas de artesanato, onde você vai fazer o furinho e vai prender. Argolinha de chaveiro. Você pode fazer, né, dar aquela enroladinha nele, prender o papel, aí você usa um papel mais grossinho para poder não rasgar. Nesse caso aí, eles usaram um fundo branco, tá vendo? Que aí em todas as fotos, padrão, né? Ficaram todos do mesmo tamanho, e aí foi prendendo a foto no centro. Então tem foto em pé, foto deitada, mas conseguiu criar uma unidade no tamanho de todos os quadrinhos, né, entre aspas. Porque ficou com uma sensação até de quadrinho mesmo. Aqui uma outra ideia também, onde ele colocou aqueles, parece clipes de prancheta, isso. Né? E aí foi fixando cada clipezinho com preguinho ou com parafuso, e aí você vai ali colocando as suas imagens, sempre com esse cuidado de tê-las todas no mesmo formato, mais ou menos do mesmo tamanho, né? Aqui são exatamente do mesmo tamanho. E essa é tipo aquelas de Polaroid. Né? Exatamente. E aí você pode... enfim, solta a sua imaginação aí e vai usando essa arte como você achar melhor. Outra ideia aqui seria você colocar... aqui seria uma ideia decorativa para você usar com suportes para você trabalhar elementos diferentes numa parede. Esse daqui foi usado para um home office, mas você também pode usar para cozinha. Pode, como né? a gente sabe que isso aí é um artifício usado para quando você está sem espaço de bancada, né? Exatamente. Então, assim, eu tenho uma mesa na minha casa que eu gosto muito dela, não queria desfazer, mas ela tá pequena para mim. O que eu posso fazer? Eu não consigo botar tudo que eu preciso à mão ali em cima dela. Quando eu coloco, não sobra espaço para eu trabalhar. Para botar um notebook, para botar mais um caderno. Então, é um artifício de ter tudo muito perto. Então, assim, isso funciona muito também para artesãos, né? Que precisam ter lugar para poder guardar aquele monte de coisinha. E desse jeito você consegue deixar tudo muito à mão. Olha aí uma ideia para salvar a lavoura. Pinturas à mão livre. A gente fez aqui no nosso escritório, depois a gente vai deixar um vídeo aqui para você também, para você conferir. E ficou uma coisa maravilhosa. E aí não tem nada mais personalizado do que isso, né, exatamente. Gente? É um ambiente único que a gente tem essa imagem exclusiva só no nosso escritório. Então, assim, é muito legal, sabe? Você sentir que tem a sua personalidade, que tem uma coisa que foi feita exclusivamente para você. E olha como que ficou lindo. Exatamente. E a gente adora esse efeito de uma parede invadir na outra. Aqui botou o teto, né? Isso Nossa, aí. ficou super lindo. Muito lindo. E aí, se você não tem toda essa habilidade para fazer um desenho desse, ou faz um desenho mais simples, ou chama alguém para fazer essa imagem para você, porque vale super a pena. Vale. Aqui já é uma outra ideia para você usar plantas. Por que não trazer a natureza para dentro de casa, né? A gente Cada vez mais a gente tem falado isso, que a gente tem trazido a natureza para dentro da nossa casa, porque dá aquele aconchego, dá aquela paz, conforto, né? É como se fosse um abraço, né? Exatamente. Você ter a natureza pertinho, assim. Só pensa bem na hora de eleger as plantas que você vai usar para que elas sejam adequadas para aquele ambiente. Se for cozinha, um lugar mais fechado, um lugar com pouca iluminação, você usa as plantas adequadas para aquele espaço. Se for um lugar que bate mais sol... Aí tem plantas mais resistentes ao sol da tarde, plantas mais resistentes ao sol da manhã. Exatamente. Plantas assim, que não gostam de água, né? É isso aí, do sol direto, de água. Tudo deve ser pesquisado antes, né? Ou então, vocês também podem usar as plantas permanentes. Exatamente. Que facilita muito a vida de gente que tem tempo. Vai estar sempre lindo, gente, sempre verdinho, né? Vocês acreditam que eu já matei cacto? Eu também, meu amor. Meu Deus, acabei de descobrir que isso é uma coisa mais comum do que você imagina. Gente, olha, é muito difícil a correria, tanto função pra gente que tem mãe, que trabalha fora, que não sei o que. Gente, a gente fica assim, é muito correria, a gente esquece das plantinhas, tadinhas. Aí é tão mais fácil. Gente, mas eu amo planta natural, não adianta. Mesmo assim, ontem eu tava rindo com uma amiga minha, porque ela botou um negócio assim. Eu continuo comprando plantas naturais para morrerem no conforto do meu lar. Porque, gente, não adianta. A gente continua insistindo, querendo comprar as naturais. Que não vão durar muito tempo, porque a gente não tem tempo para
ficar molhando planta toda hora, gente. Eu sei que existem vasos auto-irrigáveis, tá? Pra quem não sabe, não é baratinho, mas compensa se você é um assassino de plantas. A gente acaba assassinando as plantas porque a gente não dá conta de tanta né? coisa. Exatamente. Voltando àquela ideia dos supplies, dos bastidores, e aquelas artes que a gente mostrou lá no início do vídeo, olha aí que ideia bacana, que vou te dizer, já usei. Eu lembro que na casa que eu era, na época que eu era criança, né, na casa da minha mãe, a minha mãe fazia pintura em pratos. Ela fazia pintura à mão. E ela tinha aquela monte de prato. Exatamente. Chegou um belo dia que ela começou a botar na parede. Então, ó, isso aí é uma coisa que isso voltou. É muito antigo. Isso é muito antigo. Já tem vários clientes que a gente já foi em casa, assim, pessoas mais velhas um pouco, que tem muito essa mistura de quadros em paredes. Teve um período que vendia, eu lembro na minha infância, que vendia quadros pratos, parede, né? Pratos pra parede. Pra parede. É prato pra comer. E aí, ó, escolhe a sua composição de estampas, gente, com as cores próximas. Essa composição. Principalmente, eu acho que o que deixou essa composição mais bonita, além da composição das cores, foi o fundo. A cor da parede do fundo acendeu mais ainda a composição dos pratos. Então, deixou de ser aquela coisinha bobinha. E é uma ideia legal de colocar logo em cima, por exemplo, ó, perto da mesa. Às vezes aquela mesa que está encostada na parede. Um aparador. Ou um aparador. Ou uma bancada, também na sua cozinha. Às vezes você tem um espaço para fazer isso. E fica muito bonito e atual, né? Exatamente. É só escolher as estampas corretas. Uma outra ideia que a gente trouxe aqui é um pouquinho diferente do convencional dos quadros, mas que faz uma composição também super linda, muito fofa. Né? Você pode misturar letras, formas, enfim, junto com quadrinhos. E aí sempre tomando aquele cuidado da leitura geral para que tenham as mesmas cores, as mesmas tonalidades ou os mesmos formatos, para que não fique aquela coisa bagunçada, né? Você consegue fazer uma coisa bem diferente, com elementos totalmente diferentes, mas que eles ficam harmônicos. Aqui, vamos voltar para o convencional dos quadros, né? Por que não? Você pode montar uma galeria, né? Atrás do seu quadro. Se você não gosta de tantos quadros, bota menos quantidade, porém peças maiores. E aí você vai montando a sua composição do jeito que você gosta mais. E aí é uma coisa que funciona para qualquer ambiente. Isso aí, qualquer ambiente fica legal uma composição de quadros. Essas prateleirinhas também para colocar quadros são super úteis, facilitam até para você não precisar ficar furando essa parede. Se você é o tipo de pessoa que gosta de ficar trocando, por exemplo. Tem uma coisa, gente, quadro, você também pode, se você é o tipo de pessoa que enjoa, você pode trocar a gravura, entendeu? Você já tô enjoada desse quadro, você vai lá, troca a gravura, troca a moldura. Exatamente. Dá pra gente dar uma renovada, né, na peça tranquilamente. Agora, para os amantes do vinho, que gostam aí de uma adega ou tem aquele cantinho na sua casa, pode usar rolha para fazer a decoração da parede. Basta cortar ela no meio e ir prendendo elas com cola. Você pode fazer uma montagem fora. Cortiça, por exemplo. Pode fazer quadrinhos com as rolhas. Tem aqueles quadrinhos mais comuns, vamos dizer assim, que a gente vê com mais facilidade. Que você coloca a rolha dentro, como também você pode fazer uma composição mesmo. Pega quadrinhos, vários quadrinhos pequenos, branca, mais ou menos do mesmo tamanho, ou até porta-retratos, que depois podem ser pendurados como quadrinhos e faz desenhos diferentes. Botam todos deitados, depois todos em pé, faz um deitado, um em pé e vai criando padrões. Mas fica super interessante, super bonito para botar perto de uma adega, de uma área que você costuma tomar. Gente, essas eram as dicas que a gente queria mostrar pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Que sirva, que a gente consiga de inspiração, né? Vocês. Exatamente. Tenham um ótimo dia e a gente se vê no próximo vídeo. Tchauzinho.